Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Corecast, o podcast oficial do Conselho Regional de Economia do Amazonas. Eu sou Marcos Evangelista, estou como presidente do Corecon e com muita satisfação hoje eu recebo o Nildo Afonso, que é o presidente da Associação dos Flutuantes do Rio Tarumã Sul, a Fluta. Seja muito bem-vindo, Nildo. Muito obrigado, Marcos. Uma honra estar aqui. Legal. A gente tem ouvido falar, Nildo, acho que é o assunto do momento, a questão da retirada dos flutuantes ali do Tarumã. E eu, particularmente, eu não vejo Manaus sem flutuante. É uma questão até mesmo cultural. Eu, por exemplo, não tenho mais lancha. Quando eu tinha lancha, aqueles flutuantes estão ali há muito tempo, né, gerando ali emprego e renda. Eu queria saber de você como é que está isso para o nosso telespectador entender. O que será que motivou essa retirada? Faz um resumo para a gente de como está essa situação. Então, Marcos, há uma decisão judicial, né, onde nós entendemos que ela foi muito rude com essa atividade dos flutuantes, né? Primeiramente, toda vez que se fala nessa decisão, se fala que é uma decisão que já veio transitada em julgado de Brasília, ok. Porém, os flutuantes... Vocês nunca foram chamados antes para conversar sobre isso? O Tarumã nunca esteve incluído dentro desse processo, nunca foi citado no processo. Nunca. O que passou ali 20 anos desde a primeira instância até voltar de Brasília, né, esses 20 anos que esse processo passou aí tramitando, nunca foi citado o Tarumã, nenhum flutuante do Tarumã. Houve inicialmente, se eu não me engano, 76 flutuantes. É um processo que estava com cerca de 1.900 páginas e agora, depois que voltou para Manaus, para fase de execução, que foi incluído o Tarumã, né, já em Manaus, então já está com mais 2.100, 2.200, já cresceu bastante, né? Cada dia cresce mais um pouquinho. Caramba. Mas nós estamos tentando justamente isso, justamente de alguma forma reverter. Então, isso passa, nós entendemos que passa por um trabalho, né, dos recursos, né, que nós estamos fazendo, tentando, na verdade, né, não conseguimos nem sequer entrar no processo. Então a gente enxerga que não tá legal você ser afetado diretamente pelo processo, mas você não ter o direito de se defender, você não ter o direito de entrar no processo. Sem dúvida. Então a gente vê isso como uma decisão injusta, né? Uma decisão que vai pegar, caso ela seja realmente executada, vai destruir uma atividade turística muito importante para a cidade de Manaus. Com certeza. Hoje, quantos flutuantes existe ali instalado ali naquela área? Você sabe me dizer? Então, segundo o levantamento que a prefeitura fez durante as notificações, foram 913 flutuantes. Rapaz, mas é muito, né, Nildo? Alguns até já se retiraram, né? Parece que cerca de 70 flutuantes já se retiraram do Tarumã e buscaram outros lugares, outras localidades, mas a gente fala por... Eu vou usar esse número, Marcos, de 900. 900, vamos arredondar de 900. Vamos colocar aqui 900 flutuantes. Então nós temos ali 900 famílias diretamente, não, muito mais, né? Porque tem flutuante que é restaurante, é isso? Isso. Que tem funcionários, gera emprego. Todo flutuante, ele gera emprego. Por quê? Um flutuante é diferente de uma residência na cidade. Ele precisa de muito mais manutenção. Ele precisa de cuidados diferenciados. Você precisa usar... Você está utilizando ali de um recurso natural, então você precisa ser responsável. Então, você gera emprego desde o momento que você, por exemplo, adquire a sua estação de tratamento. Você está gerando emprego quando você instala a sua estação de tratamento. Você está gerando emprego, seja durante a construção, seja durante manutenção, seja limpeza. Você não pode limpar um flutuante de qualquer forma. Você não pode ficar jogando nada no recurso. Você tem que explorar aquilo com responsabilidade, né? Imagina, você explora um recurso natural
através do turismo regional, que a gente sabe que o flutuante é uma característica da nossa região, né? Muito importante, inclusive. E você explora aquilo. Você quer que seu cliente se depare com lixo, com alguma sujeira? Você não quer. Você quer tornar aquele ambiente, a estadia do teu cliente no teu estabelecimento turístico a coisa mais agradável possível. E na sua visão, o que motivou essa ação aí para retirada dos flutuantes? A gente entende que houve um crescimento até desordenado, né, no número de flutuantes do Tarumã. 900 é um número muito grande. Mas quando a gente fala de 900, nós estamos falando de moradores, certo? São cerca de 200 moradias, 450 flutuantes turísticos e comerciais, tem diversas atividades lá dentro, e cerca de 250 garagens, e o restante são piers de embarque, desembarque e afins. Tá, entendi. Para aí que chega nesse total de 900. Chega nesse total de 900. Mas você ainda não me disse, na sua visão, né, como presidente da Fluta, qual foi o principal motivo que motivou, me parece que é a prefeitura que está capitaneando isso? Na verdade, houve uma decisão judicial e a prefeitura está responsável pelo cumprimento, pela execução dessa decisão. Qual foi o fator predominante ali que fez com que o pessoal, os órgãos, tomassem essa decisão? No processo é citado a poluição. Poluição. Porém, nós entendemos que, se for falar de poluição do meio ambiente, se fiscaliza os flutuantes, não estão poluindo, não tem esse potencial todo. Na sua visão, mínimo. Não está ocorrendo essa poluição. O potencial é mínimo de um flutuante. Inclusive, a maioria dos flutuantes são flutuantes de pequeno porte e com estação de tratamento, certo? E o pessoal, a maioria das pessoas que nós temos contato, são bem metódicas em relação à qualidade do cloro que eles colocam na sua estação de tratamento, a manutenção, saber se está tudo funcionando, sabe? Para que os clientes tenham sempre o melhor ambiente. Então, no nosso entendimento, não foi a questão da poluição, até porque, se a gente for falar de poluição, nós temos ali a zona oeste e a zona norte da cidade, milhares e milhares de residências com a saída para o rio. Com a saída diretamente para os igarapés que desaguam no Tarumã. São 13 tributários atualmente, são 13 igarapés desaguando esgoto e lixo no Tarumã. E nós estamos tentando combater. Então, a gente acaba entendendo que o que levou a essa inclusão do Tarumã nesse processo que tenha sido, de repente, a poluição visual, devido ao crescimento do número de flutuantes. E desse número, quantos... você já falou que todos geram empregos, né? Sim. Mas tem muitos restaurantes, pousadas... Você tem flutuante que vai gerar de 2 a 3 empregos e você vai ter flutuante que vai gerar de 40 a 60 empregos. Então, se você for tirar uma média... Por exemplo, uma garagem que está estacionada com garagem de barco, de um lancha. barco, uma lancha, um iate, que seja dentro do Rio Tarumã. Dependendo da estrutura da embarcação, ela vai ter 2, 3, até 4, 6 funcionários. Por quê? Vigia, precisa de vigia. Às vezes os vigias revezam. Se você colocar uma embarcação de grande porte com 2 vigias, são 2 famílias sustentadas pelo simples fato daquela embarcação estar ali. Verdade. Né? E essa embarcação, muitas vezes esses vigias não são comandantes. Alguns até são habilitados, mas geram um emprego para um comandante. Então você coloca 250 embarcações, vamos colocar que eles sejam responsáveis pela renda, né, de cerca de 400 famílias. Se a gente for fazer esse cálculo, o impacto econômico vai ser muito grande, né? Muito grande mesmo. Impacto social também. Eu falei de garagens.
Eu sei. Agora, se você for Restaurante. pegar restaurante, se você pegar os flutuantes, dos demais flutuantes turísticos que trabalham com hospedagem, aluguéis e afins, Aí esses números aí os números vão, né? aí a gente vai se deparar ao final com cerca de 4 mil empregos. Tá. Esses 900 que hoje funcionam, boa parte deles são legalizados ou todos são ilegais lá no nível de licença de funcionamento? Como é que está essa parte? Então, nós sempre tivemos, Marcos, a preocupação de orientar, né, os associados, orientar todos os proprietários de flutuantes para que busquem a regularização, certo? E a regularização de um flutuante, ela passa por algumas fases, certo? É IBAMA ou IPAAM? Agora é IPAAM, mas antes não era exigido para um flutuante de pequeno porte, não tinha uma classificação para esses flutuantes dentro do IPAAM. Então, eu fui um que cheguei a procurar o IPAAM na época. E falaram, não, mas seu flutuante não é... Não tem enquadramento. Não tem enquadramento, não é um restaurante, não é um pontão, não é um estaleiro. Teu potencial poluidor é mínimo. Foi o que me informaram na época, gente. Leigo, desbravando uma nova atividade econômica. Isso em que ano? 2016 aproximadamente. Você já está praticamente 10 anos, então. Estamos aí 2016 para cá, em torno de 7 anos. Aí, próximo vai completar 8 anos. Você tem um flutuante? Atualmente eu tenho 2 flutuantes em atividade. São 3 flutuantes que eu tenho regulares na Capitania dos Portos, né? Mas um eu parei agora para reforma. Boa, você tocou agora num assunto importante. Capitania dos Portos está se posicionando como nisso? A Capitania dos Portos, ela simplesmente ela é o órgão que fiscaliza a documentação. Se aquela embarcação do flutuante, aquela embarcação flutuante, porque o flutuante é uma embarcação como outra qualquer, tá? Ela fiscaliza. Só que fixa, né? Só que fixa, fundeada. É uma embarcação fundeada. Que ela está ali, é uma embarcação que não navega, ela é sem propulsão a motor. Então, ele fiscaliza a questão de documentação. E eles fazem isso com muita eficiência, eles fazem isso com frequência. Eu mesmo já fui fiscalizado diversas vezes pela Capitania dos Portos. E eu gosto disso. Eu acho que quando a gente quer o certo, a gente não tem medo de ser fiscalizado. A gente quer ser fiscalizado. Para que a gente veja que realmente a coisa está acontecendo, de forma correta. É a isso que nós prezamos. Só que, quando veio a decisão, ela veio em cima da licença de operação. E aí, quando foram puxar, quantos flutuantes tinham licença de operação? Apenas 12. Então, só tem 12 flutuantes regulares. Espera, quer dizer que o fato de eu ter feito um projeto com engenheiro que passa pela mão de engenheiro naval, engenheiro civil, onde foi aprovado, vistoriado a minha embarcação pela Capitania dos Portos, onde eles vistoriam e veem que tem os coletes, que tem extintor de incêndio. Estação de tratamento. Eles tiram foto. Você apresenta na tua documentação para a Marinha, você tem que apresentar, dentre outras coisas, o memorial descritivo da tua estação de tratamento. E na hora da vistoria, eles tiram foto da tua estação de tratamento para constar no teu processo. E aí, de uma hora para outra, você... Nada disso tem valor. Nada disso tem valor e você é chamado de invasor. Você é chamado de uma série de coisas negativas por uma coisa que a gente não viu tanto sentido. Eu acho que falta muito conhecimento de quem proferiu a decisão, porque não é possível. A gente está diante de um ecossistema que se formou ali, né? Com certeza. Aquelas atividades econômicas ali, o que movimenta ali, os milhões que são movimentados por ano ali dentro do Tarumã, com atividades turísticas, e outras atividades também comerciais, né? É uma coisa que se você for tirar os flutuantes do Tarumã, você vai causar uma catástrofe. Sim, com certeza, eu concordo com você. Uma catástrofe na economia. Eu dou toda a razão aqui para o nosso amigo que está conosco. Você que está nos acompanhando, talvez você já conheça. Nós estamos ali falando de um grande impacto na economia do estado do Amazonas, né? Porque ali... com certeza deve ter flutuante que precisa se ajustar, mas tem boa parte
legalizado, como o Nildo acabou de falar. E isso tudo não foi colocado na mesa. Veio uma decisão monocrática, né, já com a decisão de retirada, e pelo que a gente está conversando, a classe ela não teve espaço para se defender, é isso? Nós não podemos nem... nós não tivemos oportunidade nem em fazer parte, né, como terceiro interessado dentro do processo. Eu acho que algo tem que ser feito, né? Eles estavam me comentando aqui antes de começarmos, já estão tomando algumas manifestações, né, algumas atitudes para tentar reverter essa decisão. Afinal de contas, nós estamos falando aqui não só de empresários, mas de famílias, né, de pessoas que estão ligadas a essa atividade de maneira direta e de maneira indireta. Se nós estamos falando, fazendo um cálculo rápido aqui, estamos falando aí, por exemplo, se cada pessoa que tem lá um flutuante tem de 3 a 7 ligados indiretamente, estamos falando de mais de 10 mil pessoas que vão ser impactadas, né, por uma atitude dessa que talvez pudesse ter sido melhor arquitetado, né, trazendo aí soluções ou trazendo possibilidades, acordos, tratativas de que houvesse aí um equilíbrio das atividades. Você vai continuar trabalhando, você precisa fazer esse tipo de ajuste. Então, acredito que o Corecon se fica sensibilizado com vocês, né? Porque a gente sabe que há aí um poder, uma perda de receita muito grande, né? Porque tem pessoas que investiram todos os seus recursos ali, tem pessoas que trabalham ali e que, caso de fato isso venha acontecer, a gente vai ter aí realmente um impacto na economia. Hoje, como é que está essa ascensão do turismo, a frequência nesses flutuantes? Como é que está isso? Hoje, os clientes, quem vem de fora continua frequentando, né? As pessoas hoje, nós temos a alegria até de falar que quando vem algum turista, né, seja a nível nacional ou internacional, eles querem, antigamente eles vinham para Manaus, eles queriam visitar, explorar essa questão do ecoturismo, iam na aldeia, iam ver os botos, iam ver diversas atrações, né, museu, e hoje eles querem também, eles incluíram nesse plano no seu plano de viagem a visita aos flutuantes. Eles querem ir nos flutuantes, eles querem passar um dia, 2, 3 num flutuante, eles querem ir num restaurante flutuante, eles querem passar momentos que são ímpares, né? Que eles vão guardar, como nós muitas vezes acabamos nem dando tanto valor à nossa região e vamos valorizar aí a região dos outros, e você fala, poxa, cheguei, por exemplo, eu fui recentemente nos Lençóis Maranhenses. É uma experiência para você nunca esquecer, porque aquilo ali é fantástico. A gente precisa valorizar aqui também, certo? Eu estava conversando hoje, de manhã tivemos uma reunião, eu conversei com um dos empresários que tem um restaurante no Tarumã, e falando de faturamento, ele falou, cara, não é possível, só o meu restaurante, com cerca de 40 funcionários, movimenta aproximadamente 4 milhões de reais por ano. Tem cerca de 4 milhões de reais por ano de faturamento. E imagina, eu estou falando de um restaurante. Sim. São diversos. E diversas atividades, outras atividades turísticas. Imagina isso tudo acabando. Para mim vai ser um retrocesso muito grande para nossa cidade, para o nosso estado. Com certeza absoluta. E olhando nos jornais agora, ontem, hoje, eu ainda vi um outro fator também acontecendo no Tarumã, essa questão dessa lixeira. Como é que é isso? Foi da noite pro dia? Vocês já sabiam que tinha isso? Isso veio à tona agora, né? Na verdade, já havia, em outras épocas, vindo à tona, já houve embargos, né? Mas assim, a gente não tem tanto conhecimento, né, técnico para falar. Mas é na mesma área de vocês lá? Na verdade, o que nós estamos escutando falar é o seguinte, porque o Tarumã ele sofre influência até o quilômetro, os 37 quilômetros de Rio Tarumã sofrem influência até aproximadamente o quilômetro 40 da BR-174. Né? E pelo que nós entendemos,
o aterro é nesse percurso aí. Tá, entendi. E aí parece que fica em cima de uma das nascentes do rio Tarumã, que é o Igarapé do Leão. Ah, fica ali naquele igarapé? Isso. Aí, como eu te falei, eu não tenho nenhum conhecimento técnico para falar sobre isso, mas caso realmente isso ocorra, né, caso isso afete, né, de alguma forma com chorume ou coisa parecida, o Igarapé do Leão realmente uma catástrofe. Com certeza. Mas eu não sei até que ponto, por exemplo, eles têm um projeto, devem ter um projeto, não sei, de tratamento, mas assim, eu prefiro não entrar opinar, muito né? Sem saber a parte técnica. Não entrar nessa seara, porque não faz parte do nosso segmento, né? Não, eu trouxe na mesa esse assunto porque está se falando no Tarumã e agora ainda vem mais isso para complicar as coisas. Mas eu acredito que vocês vão ter sucesso, porque vocês devem conseguir sensibilizar a classe política. Obviamente, vai aparecer um que vai defender, outros que vão, contra a questão do Tarumã, mas a questão do flutuante, desde que bem locado, bem alocado, com a sua devida estação de tratamento, um sistema de coleta seletiva de lixo, não prejudica. Não prejudica. Não tem como alegar que um flutuante vai destruir uma ecologia o biossistema daquele local, se ele for bem gerido. E eu tenho certeza absoluta que os empresários, pelo menos deve ser a grande maioria, tem ciência disso e toca o seu negócio unindo, a questão de funcionar e a questão da sustentabilidade. Então eu acho que a classe política tem que se unir, defender esses empresários. Nós aqui do Corecon estamos aí fazendo força, unindo nessa defesa, porque a gente sabe que o impacto na economia vai ser muito grande. Ah, Marcos, mas estão dizendo que estão destruindo o meio ambiente. Tem que rever isso, porque eu tenho certeza absoluta que tem estratégias de você se desenvolver uma atividade e, ao mesmo tempo, não prejudicar o meio ambiente. Ah, estão jogando lixo no rio, é o que a gente ouve falar. Não, é uma questão de educação. Se estão jogando lixo no rio, eu tenho certeza absoluta, eu que sou amazonense, não acontece só lá. Vai aqui nos igarapés da cidade, você vai ver, Quando chove, por exemplo, os igarapés eles ficam entupidos aqui no centro de Manaus. O flutuante tem culpa disso? Lógico que não. Então é uma questão também de educação. Educação, a gente vê as campanhas, a prefeitura limpando aí os igarapés, tirando toneladas de lixo, e de uma hora para outra você querer culpar o flutuante, que é a ovelha negra de tudo isso. Eu acho que tem que ser revisto, tem que olhar de maneira mais técnica, pontuar as coisas, porque ali são empresas que funcionam, são famílias que moram. Então não pode ser tratado de uma maneira unilateral. Eles têm que ter espaço para se manifestar, tem que chegar numa tratativa. Olha, tudo bem, vamos apresentar aqui um meio termo. Uns com certeza vão se adequar, outros com certeza não vão se adequar. Os que não se adequarem se retira, mas deixa o pessoal que quer trabalhar ali de maneira ecologicamente correta. Nós temos um turismo, Nildo, não sei se você vai concordar comigo, mas nós temos um potencial turístico riquíssimo e é muito mal trabalhado. É verdade. Inclusive, Marcos, nós tivemos no dia 1º de junho, nós tivemos uma reunião com a equipe da Amazonas Tour, e eles inclusive conduziram de uma forma de uma forma brilhante a equipe do Ministério do Turismo. E nós tivemos lá a equipe do Ministério do Turismo ficou maravilhada com o Tarumã, ficou maravilhada com a atividade dos flutuantes que eles não conheciam. E a partir daí nós conseguimos com que um retorno super positivo para que nós tivéssemos, os flutuantes do Tarumã tivessem
em todas as suas atividades turísticas o selo do Cadastur. Certo? Só que não deu tempo nem da gente... Mal saiu a notícia, foi no dia 1º essa reunião. No dia 5 já veio a primeira notícia bomba. E na sequência foi só notícias pesadas, ruins, que deixaram a gente muito apreensivo. Nós ficamos bem preocupados com tudo e começamos a trabalhar exclusivamente nisso. Mas nós já temos o aval do Ministério do Turismo. Né? Imagina o Ministério do Turismo assinando embaixo, olha, as atividades, os flutuantes são um produto nacional, turístico nacional. Nós reconhecemos isso e a partir de agora vocês podem ter o selo do Cadastur nas atividades de vocês. Que maravilha, só que não deu tempo. Pois é, isso tem que ser revisto, gente. Não é possível uma decisão dessa, porque o nosso polo turístico, ele é fraquíssimo. O que pouco nós temos que faz parte esses flutuantes estão querendo destruir, não tem sentido, né? Quer dizer que o Amazonas vai ser Encontro das Águas, Teatro Amazonas, um passeio de selva, e onde você tem ali uma grande visitação, que são os turistas indo conhecer os flutuantes, se hospedar, almoçar, simplesmente estão querendo tirar de uma maneira assim, que eu praticamente o pouco que eu li, né, que eu tive acesso, não vi nenhuma justificativa plausível para defender a retirada desses empresários. O que vocês estão fazendo hoje nesse sentido para tentar reverter? Então, nós tivemos duas frentes, né? Uma frente jurídica, né? E a outra frente de articulações políticas, né? Onde, dentre outras coisas, agora no dia 29, na próxima terça, haverá uma audiência pública na Câmara Municipal. E dentre outras coisas, né, agora, e dentre outras coisas tivemos diversas reuniões, né, com parlamentares, tivemos uma reunião bem produtiva, inclusive com o Poder Executivo Municipal, com o próprio prefeito Davi Almeida, e nós estamos fazendo um trabalho geral de sensibilização. Nós estamos agora fazendo um trabalho de comunicação para mostrar para a população, mudar a ideia, essa ideia de que os flutuantes são os poluidores, os flutuantes são os baderneiros, não são, sabe? Então a gente está fazendo todo um trabalho de conscientização e de sensibilização. A gente precisa sensibilizar poder público, a gente precisa sensibilizar judiciário e precisa sensibilizar também a população para essa questão. É uma questão muito forte, é uma questão econômica, uma questão de acabar com uma das grandes opções turísticas da cidade de Manaus. Imagina o que o Manauara tem para fazer no fim de semana, né? Muitos falam, eu queria queria que o oceano banhasse o Amazonas. Não banha. Sim. Somos cercados de rios. E aí uma das opções, ou você vai para um balneário, ou são poucas opções, né? Ou vai para o shopping, ou você vai para um flutuante. Sim. Né? Então, os flutuantes, eu costumo dizer que o flutuante é a praia do amazonense. Aí imagina, de uma hora para outra, tira todo mundo, acaba. Exatamente. Destrói tudo, demolir tudo. Peraí, nós tivemos investimentos ali. E os moradores? Tem morador desesperado que fala assim, eu vou perder o meu emprego se os flutuantes de turismo saírem, e ou de outras atividades comerciais, e vou perder a minha casa se eu tiver que sair. Tem um rapaz que trabalha lá, eu conversei um dia desses com ele, tenho conversado muito com a comunidade, e esse rapaz ele trabalha com transporte para flutuantes. Ele tem uma garagenzinha onde ele estaciona a lancha dele, ele é regularizado, né? Tem Cadastur, tem ANTAC, tem SPU, tem uma série de licenças, e ele trabalha e ele tem uma garagenzinha dele lá que ele guarda a lanchinha dele, e a garagem dele foi notificada para ser retirada em 30 dias. A casa dele flutuante, ele mora numa casa flutuante, foi notificada para se retirar em 30 dias, e o transporte dele, o emprego dele é transportar para os flutuantes. Ele falou, cara, eu vou perder a minha garagem
da minha lancha, vou perder a minha casa e vou perder o meu emprego? Tu já pensou? Não, essa é uma decisão totalmente esdrúxula. Eu acho que isso precisa ser revisto. O Nildo acabou de fazer um resumo, né, do impacto de uma decisão mal embasada. Então, Nildo, eu gostaria de te agradecer a presença aqui conosco, esclarecer. Você que está nos acompanhando, compartilha esse conteúdo, né? Vamos fazer um movimento em apoio não só ao empresários, mas em apoio ao turismo do nosso estado. Nós já temos tão poucas opções, como ele já colocou aqui. Nós já temos tão poucas opções para quem está visitando o nosso estado, para os nossos moradores nos finais de semana, e o pouco que tem está querendo ser diminuído ainda mais por uma alegação que eu não vi nenhuma segurança técnica ali, dizer que está poluindo. Será se só isso é uma alegação suficiente? Você não deu chance para o outro lado. Não, está poluindo, o que vai fazer? Será se de fato está poluindo? Se está poluindo, o que pode ser feito para amenizar ou tratar essa poluição? Tem N alternativas que eu acho que não foi colocado isso, discutido com a classe, né, com os empresários, com o morador daquela região. Então eu acredito que isso tem que ser revisto. Eu acho que todo mundo tem o direito de errar, e eu acho que aí ocorreu um erro e todo erro tem que ser revisto. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que realmente você possa, já que você está na frente, consiga reverter e conte com o Conselho Regional de Economia. Perfeito. Suas considerações finais. Ok, Marcos. Eu finalizo falando uma coisa que eu tenho repetido diversas vezes. Sem os flutuantes no Tarumã, o Tarumã vai morrer em silêncio, tá bom? Nós tivemos agora, no sábado, a Associação dos Flutuantes participa da remada ambiental, que é organizada pelo Jadson Maciel, que é presidente do Comitê de Bacias do Tarumã. Então, uma vez no mês, a gente para poder retirar resíduos do Tarumã, retirar plástico, né? E é muita coisa, são toneladas de plástico retirada, sabe? Assim, aí tem gente que fala, poxa, vocês estão remando contra a maré. Não, a gente está fazendo um pouquinho, não é assim, a gente sabe que não vai resolver, porque são 13 igarapés trazendo lixo para o rio. A gente está fazendo um trabalho de conscientização, um trabalho para mostrar que existe um problema que precisa ser resolvido, porque muitas pessoas não veem aquilo ali. E quem acha que é um flutuante, por exemplo, ali a Foz do Gigante fica justamente no início da Marina do Davi. Quando chove, a Marina do Davi fica cheia de garrafas PET, cheia de lixo rodeando. Você acha, vem geladeira, capacetes, vem... É algo cultural, Nós achamos agora nesse último sábado um tanque, eu até fiz um vídeo, um tanque gigantesco de caminhão. Já pensou? Não tem caminhão em flutuante, gente. Então, o que acontece? E os culpados são os flutuantes. Os culpados são os flutuantes. Então, os flutuantes, sem os flutuantes, o Tarumã morre em silêncio. Quem trabalha com o turismo não quer que seus clientes se deparem com lixo. Por isso que a gente vai lá e limpa. Muito bom. Quem é morador não quer que sua família, que seus filhos sejam criados com lixo ao seu redor. Então, o morador vai lá e limpa. Então, os flutuantes, eles ajudam o Tarumã, eles não atrapalham. E esse é o nosso trabalho e essa é a minha consideração final. Legal. Muito obrigado pela presença. Nós esperamos aí que realmente esse grande erro seja revisto. Afinal de contas, vocês fazem parte da economia do estado do Amazonas, estão lá defendendo suas empresas, gerando emprego e renda para aquela população. E, obviamente, também no momento que vocês defendem suas empresas, vocês estão defendendo também as pessoas que moram ali naquela região. Com certeza. Né? Para você que esteve conosco, peço que você compartilhe esse vídeo. Muito obrigado pela audiência. Nos encontramos no nosso próximo Corecast. Muito obrigado.